Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, iniciou mais uma semana, hoje segunda-feira, e temos uma semana decisiva para a história e o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama em 2023. Antes de começar a trazer as informações aí, ó, senta o dedão no like, e se tu for novo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Hoje tem dois jogos aí que muito nos interessam. O Vasco entra em campo amanhã e você que se amarra em fazer uma aposta esportiva, eu te recomendo a Bet7k. Primeiro depósito, eles dobram o valor, limite máximo de bônus aí de R$ 1.200. Indicando um amigo aí, você ganha vintão. E eles têm agora também o cash out. Você aí pode encerrar suas apostas antes dos jogos acabar e garantir uma grana se você estiver acertando a aposta. E se você estiver errando a sua aposta, você perde menos dinheiro. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. A bola começa a rolar hoje às 8 horas da noite e, infelizmente, o Clube de Regatas do Vasco da Gama te obrigou a ter um final de ano chato. Se além de assistir os jogos do Vasco, chateado pela campanha do clube, você é obrigado a perder horas da sua vida secando os adversários. E hoje tu vai ter que fazer isso aí às 8 horas da noite, ó, trocando de canal ali simultaneamente, porque o Guarani recebe lá em Campinas, no Brinco de Ouro, a equipe do Londrina. Bola rola às 8 horas da noite, pra gente não ter outro resultado melhor do que seja a vitória do Guarani. No pior dos cenários, um empate aí. E o Sampaio Corrêa joga no Maranhão contra a equipe da Ponte Preta. A bola rola no mesmo horário, às 8 horas da noite. E no nosso caso, o melhor dos cenários aí seria um empate. E eu explico por quê. Em caso de vitória de Sampaio Corrêa, hoje ele tem 45, ele vai a 48 pontos e fica um ponto do Vasco. Lembrando que a gente se enfrenta daqui a algumas rodadas em São Januário. E mata a Ponte Preta de vez, né? A Ponte, que tem 43, ficaria com os mesmos 43 a 6 pontos do Vasco, faltando 5 rodadas. Em caso de vitória da Ponte, a Ponte pula para 46 pontos e entra nesse bolo de Londrina, Sport e Criciúma, que a gente não sabe se vão terminar a rodada com essa pontuação, já que eles entram em campo nessa rodada, assim como o próprio Vasco. Mas você manteria o Criciúma com 45 e teria ali uma Ponte com 46. Então, no melhor dos cenários, é melhor um empatezinho, que tu nem traz a Ponte de volta para a briga e nem deixa também o Sampaio Corrêa a ficar um ponto do Vasco, caso o Vasco repita a sua campanha medíocre nas últimas rodadas fora de casa, que é perder, perder, perder e perder. Beleza? Já amanhã, aí é o jogo que nos interessa de verdade. O Vasco entra em campo para enfrentar a equipe do Operário às 7 horas da noite. E simultaneamente vai estar rolando o jogo do Sport. O Sport joga fora de casa contra a equipe do Brusque. O Brusque, que hoje está na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna, está a 5 pontos do Novo Horizontino, que é o primeiro time fora. E se ele ainda tem o mínimo de sonho dentro do clube e na cabeça dos jogadores de tentar ainda a continuidade na segunda divisão, eles têm que ganhar o Sport de qualquer maneira. Jogar lá em Brusque é difícil, porque o gramado de lá é horroroso, mas o Sport vai ter aí essa missão, tá bom? A rodada encerra apenas quarta-feira. É tiro curtinho de segunda a quarta. Quem encerra a rodada é Cruzeiro e Ituano, jogo que muito nos interessa, às 9h30 da noite. Beleza? Ainda tem jogos que nos interessam às 7, porque o Grêmio enfrenta o CSA no mesmo horário, às 7 horas da noite. O Grêmio hoje tem 4 pontos a mais que o Vasco. Vai que o CSA, que é o primeiro dentro da zona, aí ganha o jogo para tentar escapar da degola. Também é um jogo que a gente vai ter que dar uma secadinha. E já falando aí de um time que tá com a campanha absurda no retorno, o Criciúma pega o Vila Nova, que também tá com a campanha absurda aí no retorno. E o Criciúma também nos interessa, joga hoje às 7 horas. Hoje não, amanhã às 7 horas da noite. Então às 7 horas da noite tem o jogo do Criciúma, tem o jogo do Vasco, tem o jogo do Sport e tem o jogo do Grêmio. Então aí muito jogo que nos interessa na terça-feira. E aí a rodada encerra com outro jogo que nos interessa às 9h30 da noite, na terça-feira, Novo Horizontino e Bahia. Bahia que hoje está a 3 pontos do Vasco. E aí, como eu falei, a rodada encerra mesmo na quarta com o Cruzeiro
e Ituano. E por que essa semana ela é decisiva para o Vasco? O Vasco em outubro faz 5 jogos no campeonato, sendo que 2 jogos é nessa semana. O Vasco volta a campo em São Januário contra a equipe do Novo Horizontino no sábado, às 6h30 da noite. Então o Vasco nessa semana aí, em caso de 2 vitórias, ele ainda não resolve a vida dele. Mas ele volta a dar aquela respirada, aquela oxigenada. Não acredito que todos os adversários vão ganhar os 2 jogos. Então o Vasco aí talvez abre mais um pontinho, 2, não sei. Fica vivo, né, para as 4 rodadas finais, que aí serão confrontos diretos, um atrás do outro. É muito importante o Vasco vencer esses 2 jogos e torcer para a galera dar uma tropeçada. Porque eu não acredito em vitória do Vasco contra o Sport na Ilha do Retiro. E se deixar para decidir o acesso do Vasco contra o Ituano lá em Itu, no Novelli Júnior, com o Ituano talvez brigando até para ir para a primeira divisão, vai ser muito difícil conseguir vencer o Ituano na última rodada também. Beleza? E agora eu gostaria de trazer para vocês a classificação do retorno. Se nós considerássemos que o primeiro turno não existiu, como se o campeonato tivesse iniciado agora só no retorno, olha como é que seria a classificação. Primeiro colocado, Cruzeiro com 29 pontos. Segundo colocado, Ituano com 27 pontos. Terceiro colocado, pasmem, Vila Nova com 24 pontos. A campanha do Vila Nova no retorno era de time que ia para a primeira divisão. E até bem pouco tempo eles eram lanterna. E é isso que eu falo às vezes e a galera não sabe interpretar bem. Eu, Diego, cheguei a constatação que do 5º colocado, que hoje é a equipe do Ituano, para o último colocado, não tem uma diferença técnica absurda. Às vezes um time encaixou uma sequência de vitórias, acertou o emocional aqui e vai bem. O outro às vezes pegou uma série de desfalques ou uma tabela muito ruim. O Vasco no primeiro turno teve uma tabela chupeta no mel, fez um caminhão de jogos a mais em casa e poucos jogos fora. Os times ali, as 4 maiores camisas tirando a do Vasco, todos os jogos em São Januário. Um não foi em São Januário, foi no Maracanã, porque o Vasco... 2, perdão, que o Vasco levou para lá, que foi Cruzeiro e Sport. Mas uma campanha teta. Já no retorno, uma campanha, uma tabela horrível, né? Um caminhão de jogos a mais fora e pegando toda essa galera de camisa jogando fora de São Januário. Então essas circunstâncias às vezes fazem com que a classificação te engane. Então um time que está muito aqui embaixo, mas depois quando a tabela clarear, ele vai dar uma arrancada para cima. Às vezes aquele time mais frágil vai bem num jogo contra um time melhor, e aí depois quando ele pega a sequência mais fácil, ele pegou confiança, ele engata e vai embora. E isso explica, por exemplo, o Ituano e o Vila Nova, que boa parte do campeonato estiveram ali pela zona de rebaixamento. Inclusive o Maurício Souza é demitido quando o Vasco perde pro Vila Nova. Porra, é um absurdo o Vasco perder pro Lanterna. O Lanterna, na época, seria o 3º colocado no campeonato hoje, e o Vila Nova hoje é o 15º colocado. Nessa arrancada fulminante que ele veio, ele saiu da Lanterna para a 15ª colocação. E hoje, por exemplo, ele tem 5 pontos a menos que a Ponte Preta, ou 5 pontos a menos que a Tombense, que quase que o campeonato inteiro brigou ali pelo G4, e aí nessa reta final agora foi perdendo força, e já está ali na 11ª colocação, beleza? Outro dado interessante, 4º colocado, Criciúma, 23 pontos, é uma equipe que a gente vai enfrentar em São Januário, e é o 5º melhor visitante do campeonato. O jogo mais difícil dos 3 jogos que o Vasco terá em São Januário, pelo menos antes da bola rolar, pode anotar aí, será o jogo contra o Criciúma, até porque tanto a equipe do Novo Horizontino como a equipe do Sampaio Corrêa, falei isso para vocês ontem aqui no canal, costuma ser uns visitantes camarada, vamos dizer assim, eles não pontuam muito fora de casa. Seguindo a classificação aqui do retorno, 5º colocado, Quinto colocado, Ponte Preta com 21. Sexto colocado, Guarani com 20. Sétimo colocado, Grêmio com 20. Oitavo colocado, Sampaio Corrêa com 20. Nono colocado, Londrina com 20. Décimo colocado, Sport com 19.
11º colocado, Bahia com 18. 12º colocado, Chapecoense com 16. 13º colocado, CSA com 15. 14º colocado, CRB com 15. 15º colocado, Tombense com 15. 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento viria o Vasco com 14 pontos. E aí, no G4, Operário com 12, Novo Horizontino com 10, Náutico com 9 e Brusque com 9. O Vasco hoje tem 2 pontos a mais do que teria o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E considerando o G4, que encerra no Criciúma com 23, o Vasco teria 9 pontos a menos do que a primeira equipe dentro do G4. Então, olha como a campanha do Vasco é horrível. O Vasco faz um segundo turno medonho e só tá dentro do G4 pela campanha do primeiro turno. Beleza? E também o quinto, sexto colocado ali, que no começo era mais ali... Novo Horizontino chegou a ser essa equipe um tempo. Era mais ali Tombense, Londrina, quem mais chegava com muita frequência ali? Enfim, essas equipes e o Sport. Era recorrentemente mais o quinto colocado ali. Era Tombense, Londrina e Sport. Eles não estão com uma campanha assim tão forte também. O Sport tem 19 pontos, a equipe do Londrina tem 20 e a Tombense despencou, tem 15. Então, no retorno, né, vamos dizer assim, o Londrina tirou 3 pontos do Vasco. Desculpa, o Londrina tirou 6 pontos do Vasco. E aí tu explica a sequência que era de 9 e caiu para 3 pontos. O Sport, que tinha uma distância ainda um pouquinho maior, ele tirou para o Vasco da Gama 5 pontos. E agora a equipe da Tombense deu uma queda. A Tombense fez 1 ponto a mais, só que o Vasco não atuou a 11ª colocada. É isso, galera. Semana decisiva. Pega o teu secador e já começa a assistir esses 2 jogos hoje às 8 horas da noite. E amanhã torça desesperadamente por uma vitória do Vasco. Até porque o Vasco só sobe conseguindo alguma vitória fora de casa. Haja vista que ele não conseguiu vencer o Londrina em São Januário. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu.